Fala aí, galera, aqui é o Cidadão X. Bom, no vídeo de hoje vou trazer para vocês uma teoria que eu fui formulando com os meus próprios pensamentos aqui. É um assunto que vem a se tornar talvez polêmico, depende da sua visão, né, como você vai interpretar as coisas que eu vou falar. E também, juntamente, ele é um pouco complexo. Por isso, ele talvez se torne um pouco mais extenso. E como eu já falei para vocês que eu não gosto muito de fazer vídeos muito extensos, então eu fiz alguns, né, e sabe, é difícil, cara, é mais complicado de você preparar, de você editar, mas eu gosto desse assunto aqui, né, e eu tinha feito uma matéria no meu blog, onde eu tratava desse assunto, do tema em si. Então eu vou falar para vocês, tentar resumir bem a matéria do blog, bem as coisas que eu penso, de maneira um pouco mais simples, para que você me entenda, sem eu precisar ficar discorrendo nisso, naquilo, me alongando nos assuntos, como eu estou fazendo aqui agora. Então, o assunto de hoje é, como eu disse, cara, polêmico. Você já imaginou que Lúcifer pode ser o anjo mais amado de Deus? E aí? Primeiro eu vou começar falando para vocês que os estudiosos da Bíblia, aquelas pessoas mais ligadas à religião, que tem o cristianismo, ou quem sabe a religião evangélica como centro da vida e tal, e que trazem a Bíblia como o guia da sua vida, do seu rumo, do seu destino. Bom, tem alguns que vão dizer que, mas aí tem lugares que dizem que o Satanás não é Lúcifer, que o diabo não era Lúcifer, não sei o que, são duas coisas distintas e tal. Bom, a minha ideia aqui não é entrar nisso, né, na questão de estudar a Bíblia, na questão de, sabe, interpretar e tal. Não, eu vou falar do senso comum. Não estou aqui para discutir você interpretações de que anjo era o quê, de quem era querubim, de quem era potência, de quem era serafim. Não. Vou falar para vocês do senso comum, né, da história em si. Vou dar uma resumida bem básica, tipo assim, vou falar de Gênesis, por exemplo. Antes de Deus, né, não existia nada. Aí chega Deus, pá, barbudão, pô, mano, sem fazer nada aqui, eu vou criar essa porra aqui, eu vou criar alguma coisa aqui. Eu tô precisando de um movimento, fazer um, sei lá, soltar um pouquinho dos meus braços aqui. E do nada, do zero, ele criou tudo. Levou 6 dias e no 7º ele ainda descansou. Olha só, hein, cara. Já levou 6 dias para criar tudo e ainda descansou no 7º. Olha que louco, hein. Quer dizer que Deus precisava descansar. Quem era Deus? Deus era uma força maior. Onipresente, onisciente, onipotente. Por quê? Você não sabe o que quer dizer isso? Tem gente que não sabe, você sabia? É verdade, tem gente que não... Onipresente quer dizer que ele está em todos os lugares, está presente em tudo. Onisciente quer dizer que ele está consciente, ele percebe, ele entende, ele vê tudo. E onipotente é que ele é o fodão, o poderoso de tudo. E durante o processo de criação da Terra, Deus percebeu que ele precisava de algum auxílio, precisava de alguma força e tal. Vou criar uns funcionários. Mas espera aí, eu tenho uns planos aqui para frente, tá? Eu preciso de uns funcionários que se encaixem no perfil do que eu preciso agora. Gente que não me questione e gente que me trate como Deus. Já sei, vou criar os anjos. Criou os anjos. Uma galerinha ali para ajudar ele, né? Criou uns mais poderosos, uns menos poderosos, né? Deu funções para cada um. Então eles eram os auxiliares de Deus na construção de tudo. E a outra função do anjo qual que era? No horário de folga, quando ele não estivesse fazendo nada, ele tinha que adorar a Deus. Então, para ele ser um funcionário que faz tudo que Deus quer, e ainda adore Deus, né, ame sobre todas as coisas, sabe, idolatre, e aquele bagulho lá, né, adoração em si, para o anjo ele escolheu não dar o livre arbítrio. Por isso mesmo, porque ele precisava que o anjo seguisse as regras, não questionasse, não duvidasse, não tumultuasse o sistema. E como eu disse para você, os anjos quando foram criados, né, digamos que toda uma sociedade angelical, eles criaram lá a sua hierarquia de comando, de controle, né, porque tem que ter, dentro da sociedade tem que ter as lideranças, tem que ter os mais fortes, tem que ter toda uma estrutura de administração. E aí tinha assim os anjos mais poderosos, os mega fodões, e tinha os anjos comuns. Não é meu papel aqui, nem é minha intenção ficar discutindo com você de querubim, serafim, arcanjo, anjo, potência. Não é essa a ideia. Eu vou separar os anjos em duas classes simples, cara. Os fodão, os mega poderosos, os primeiros que veio, chegou tumultuando, aqui é nós mesmo, as lideranças, a facção que manda no negócio, e os comuns. São os funcionários mesmo, que faz o serviço pesado, que faz os trampos. Beleza? E você pega entre os fodões, né?
tem vários nomes que determinam para eles ali, várias classificações. Mas você pega os fodão, você vai ver lá Gabriel, Uriel, Miguel. E aí tinha um que o nome dele era Samael. Samael. Pô, Samael não se encaixava muito, né? Todos os irmãos dele lá, os fodão, tudo tem uns nomes, pai, todo mundo tinha um jeito diferente. E Samael, ele tinha uma peculiaridade. Porque Deus, para cada um desses anjos fodão, né, ele determinou uma coisa diferente. Tipo, Miguel é o cara sangue ruim, sangue no olho. É o cara que chega lá, mete o pé na porta e faz tudo. É o irmão fodão. Certo? Gabriel é aquele cara que representava a Deus. A palavra e tal. Era o cara que era o porta-voz. Certo? É o cara que chegava lá, o assessor de imprensa de Deus. E também tinha os outros anjos lá. E para Samael? Pô, Samael é um cara da hora, mano. Eu tenho uma função muito legal para ele aqui lá no futuro. Vai vendo, né? Qual que é os planos de Deus, hein, cara? Isso aí naquele Deus barbudão, muito louco e tal. Eu tenho um plano muito louco para Samael. Só que para isso eu preciso deixar ele um pouco mais... Tem que dar uma diferença para ele. O que ele fez por Samael? Ele deu o dom do conhecimento. Por isso Samael era chamado de Lúcifer. Ou seja, o portador da luz. Ou muitas vezes alguém fala, né? Estrela da manhã. Só que é engraçado que muita gente chama Jesus da estrela da manhã. O próprio Jesus se chama de estrela da manhã. Em outros locais da Bíblia, Lúcifer também é considerado estrela da manhã. Tem algo errado aí, não? Bom, deixa isso pra lá, né? Isso é outro assunto. Então, Lúcifer era o portador da luz. É o condutor da luz. Lúcifer. Qual que era a luz? Na interpretação da Bíblia, o que era a luz? Luz era conhecimento. Luz era sabedoria. Então, Lúcifer, se você for falar no vulgar, era o anjo mais fodão da inteligência. Era o cara que, tipo, estava... O nível intelectual dele estava acima dos outros. A perspicácia dele, a interpretação dele, o jeitão dele pensar, de ver as coisas. Ele era mais do que os outros. Porque ele era o detentor do conhecimento. Viu a formação de Lúcifer? Então, mano, vamos dar um apelido para Samael? Chama ele de Lúcifer. E Lúcifer até então era um nome bonito. Olha só, mano. Portador da luz, cara. E como eu disse para você, Deus tinha lá seus planos. Né? Ele tem lá toda a conspiração. Porque todas as conspirações vêm de Deus. E Deus já tá com um monte de bagulho. Já tudo que acontece hoje, Deus já tinha preparado para tudo. Beleza? E dentro das conspirações, dos planos muito loucos de Deus, que tem que começar de algum ponto, ele precisava do homem. Ele tinha que criar o homem. Então ele criou o homem. Uma versão mais fraca dele mesmo. Né? A imagem e semelhança de Deus, né? Como está na Bíblia. Então ele era uma versão mais fraca. Ele era uma versão inferior aos anjos, porque ele não tinha a função de ajudar Deus na criação de nada, nem de fiscalizar nada. A função do homem era outra até então, desconhecida, né? Ainda no Gênesis ainda. E Deus, na criação do homem, como fazia parte dos planos, ele deu um dom muito louco, cara. Que foi o que gerou muita controvérsia no céu. Foi o dom do livre-arbítrio. Só o homem, de todas as criaturas de Deus, tinha esse dom. E o que era esse livre-arbítrio? Era o direito de escolher. Era o direito de decidir. Era o direito de fazer ou não fazer. Era o direito de ter vontade ou deixar de cumprir a sua vontade. Fazer, sabe, era um negócio tipo livre. Né? O livre-arbítrio, ele decidia. O arbítrio seria como se fosse um juiz, seguimento de regras e tal. E ele era livre disso. Né? Livre de qualquer regra, livre de qualquer coisa. Cabia ao homem decidir o que ele queria fazer. Qual seria, né, o seu objetivo de vida. Por que Deus deu isso para o homem? Boa questão, né, cara? Essa questão é tão boa que até Lúcifer, o portador do conhecimento, também questionou. Falou, mano, e aí Deus, esse negócio não tá certo, cara. Pô, um monte de macaco lá inferior a nós anjos, inferior ao Senhor na sua grandeza, e o Senhor deu o dom do livre-arbítrio e não deu isso pra gente. Porque Lúcifer, sendo um portador do conhecimento, ele teve, né, aquela oportunidade de questionar Deus. Porque ele se questionou ali e falou, mano, não tá certo, cara. Deus deu mancada nesse negócio aí. Deus vai cair, mano. Deus vai cair. Porque Lúcifer também, né, com conhecimento vem a ambição, com conhecimento vem aquela questão do poder, com conhecimento vem aquela questão da arrogância, do egoísmo. Então Lúcifer começou a questionar a situação. Falou, não, mano, tem uma coisa errada nessa parada aí. Por que o homem, aquele macaco do caralho, tem esse dom tão bom? Porque Lúcifer já percebeu, né, a importância e o poder contido nesse dom, coisas que os anjos não tinham. Aí Lúcifer acho que quis pra ele. Falou, pô, eu queria ter o livre-arbítrio. Na verdade, eu sou o dono do conhecimento, mano. Eu posso encarar uma outra forma de livre-arbítrio. Será que não? Deus deu mancada, mano. Eu vou derrubar Deus. E ficou lá pensando, maquinando o esquema dele lá. Só que ao mesmo tempo, eu não disse que Deus é onisciente, onipresente, onipotente? Pois é, Deus estava ciente de tudo isso.
que Lúcifer estava pensando, do que ia acontecer. Deus está ciente de tudo, cara, do início ao fim, do zero ao infinito. Deus tá, sabe, ele tem conhecimento de tudo que vai acontecer, desde lá das perebas, lá, das amebas lá e tal, né, que foram se juntando, até lá no futuro, quando estiver viajando nas espaçonaves, dominando Marte, essas paradas tudo aí. Deus sabe de tudo, cara, né, dentro da visão de Deus, né, da Bíblia principalmente. Então ele estava ciente dessa conspiração, de que o Lúcifer tinha ficado insatisfeito, né, de qual que era a função do homem. E qual que era a função do homem, cara? Você sabe qual que era? A intenção de Deus na criação do homem e dar a ele essa possibilidade do livre-arbítrio. Deus criou o homem com uma importância, sabe, muito peculiar, algo muito importante. O homem, além do dom, né, do livre-arbítrio, deu ao homem a possibilidade de evolução. Ou seja, o homem pode construir o seu caminho. O homem pode alcançar o seu espaço. Então a ideia exatamente era evoluir o homem do zero para alguma coisa importante, para alguma coisa maior, né? Do nada para tudo. Então a função da criação do homem, Deus criou para tipo ver assim, pô, eu quero criar alguma coisa que não fique dentro das restrições que eu vou controlar da minha criação. Eu quero alguma coisa que se amplie, alguma coisa que cresça, alguma coisa que evolua. E foi por isso que ele criou o homem. E ele deu esse livre-arbítrio para o homem, para que o homem decidisse, né, evoluir, crescer, questionar as coisas, sabe, pensar e tal. A ideia básica era essa, né? Ele deu aquela questão da função da evolução para o ser humano. Por isso que tem a alma. A alma é muito relacionada à evolução. É a alma que evolui. É a alma que vai alcançar a transcendência. É a alma que vai alcançar o estágio final. É a alma que vai estar lá junto com Deus. Ou que vai ultrapassar, sei lá. É a alma que está crescendo. E como que a gente cresce, cara? Através das experiências da vida. Experiências essas que muitas vezes são boas, muitas vezes são ruins. É a superação de dificuldades, de obstáculos que faz com que a gente evolua, com que a gente cresça, que a gente alcance um degrau maior. E aí Deus pensou, né, mano? Lá nas ideias dele, lá ele chegou lá e falou assim, porra, mano, eu preciso que o homem evolua. Mas, cara, eu preciso que ele se movimente, que ele vá pra frente, que ele busque a vida, né? Mas, como eu dei o livre-arbítrio pra ele, justamente para ele evoluir, ele simplesmente tem alguns que são assim, ele pode decidir não evoluir. Caramba, mas é difícil. Ele pode simplesmente estagnar. Isso pode arrastar outros e tal, e não vai estar nos meus planos. Não é o que eu queria, cara. Eu preciso que o homem vá pra frente. Né? Em frente à vida, com todas as dificuldades, com todos os obstáculos que vão aparecer. Eu preciso que ele cresça. E para crescer, não dá pra você ficar preso, parado. Você tem que, sabe, ir pra frente. Crescer, evoluir. E aí Deus ficou pensando, eu falei, como que eu posso fazer o homem ir pra frente? Estímulo. Preciso que ele fique sempre estimulado a estar caminhando. E qual o melhor meio de estímulo, né, para um ser humano? Pô, já sei, cara. Se eu prometer para ele que ele vai ser sabe, algo bem melhor no futuro, ele simplesmente pode se contentar com um pouco aqui agora. Então tem que dar a ele algum outro tipo de estímulo. Medo. Medo é excelente. Medo faz a gente correr. Medo faz a gente se movimentar. Medo faz a gente se mexer. E aqui entra o Lúcifer. Lembra que eu falei que Deus tinha planos para tudo que ele criou? Por exemplo, o homem ele queria evolução. Os anjos também tinham algum tipo de evolução planejada por Deus, mas é outra esfera de conhecimento nosso, está fora do nosso entender geral aqui, certo? Então a gente não precisa ficar preocupado com o que vai acontecer com os anjos lá no futuro. Cabe a nós aqui só evoluir. E Deus, onisciente, que sabia de tudo, né, chega bem àquela, ele está pensando nesse mesmo momento, nessa mesma fase de criação aqui do homem e tal, dos pensamentos, dos dilemas da vida dele. Ele tá vendo que Lúcifer, lá do outro lado, está planejando tipo, derrubar ele, questionar ele sobre o livre-arbítrio do homem, a função do homem, esse macaco do caralho. E ele percebe que Lúcifer tem esse ressentimento. E ele tem um plano de evolução tanto para o homem, como para todos os seres que ele criou, inclusive os anjos, inclusive Lúcifer. E ele pensa, eu falo, pô, mano, eu preciso fazer um negócio aí. Seguinte, eu preciso que o homem evolua, eu preciso colocar medo no homem, eu preciso estimular ele para frente, sabe, ficar sentido, ou ficar preocupado com as coisas. E eu preciso consertar o Lúcifer. Tá muito, eu dei o conhecimento para ele, agora ele tá achando que, não, eu vou colocar o Lúcifer no lugar dele. Mas peraí, eu vou usar o Lúcifer. Meu plano é esse. Eu sou Deus, porra. Eu já planejei isso. E Deus pensou, falou, bom, eu preciso primeiramente de um símbolo do mal. É algo que represente a maldade. O que é a maldade? O contrário do bem. E a gente não tem consciência do bem até que a maldade entra na nossa vida.
Pra você tá normal. Você não sabe que você tá bem hoje. Você só vai saber se você estiver bem mesmo a hora que você se machucar e se sentir mal. Aí você vai pensar, pô, eu tava bem antes, agora eu tô mal. Aí você tem consciência do que é mal e do que é bem. Mas ele precisava de algo que representava o mal, né? O mal como um todo e tal. O representante maior do medo, do sofrimento, das coisas ruins, daquilo que dá medo como um todo. Mas o que eu vou fazer lá, cara? Eu preciso criar um... Ah, já sei, eu vou criar um cara, mano. Vou colocar um cara nesse lugar. O diabo. O diabo. Eu vou criar um lugar todo zoado, né? Que é para aquelas almas que não quiserem evoluir ou que derem muita mancada durante a vida, né, onde elas precisam ir para frente, que eu preciso que todos evoluam. Ninguém vai ficar para trás. Aqueles que ficarem muito para trás serão exterminados, eliminados da existência. Mas todos terão oportunidades de evoluir. E ele precisava fazer isso. Ele falou, mano, eu vou colocar um lugar bem ruim, né, um local de sofrimento, pá, que a pessoa quando vai para lá, ela vai pagar todas as penas dela, mas depois ela vai evoluir. Depois ela vai conquistando lá aos pouquinhos, diante das dificuldades, pagar os pecados, pagar as mancadas que ela deu, mas ela vai subindo aos pouquinhos, até que ela tenha uma nova oportunidade, que ela vai, sabe? No final, todos têm que evoluir. Deus precisa disso, o plano maior dele é esse. E ele precisava de alguém para tomar conta daquele lugar. Então ele precisava de um símbolo do mal e alguém para ficar no inferno. Esse local era o inferno, né? O local de purgatório, pagamento de pecados. Ele falou, mano, eu preciso colocar alguém lá. Eu já sei, cara. Lúcifer, chega aí. Você é o cara, te deu conhecimento, porra, você tá lado a lado comigo sempre. Tô ligado que você tá meio ressentido com o homem, né? Você fala, chama eles de macaco até. E você não gosta que eu dê o livre-arbítrio pra eles, né? Que eles não sabem o que fazer com isso. Eu tenho uma função muito legal pra você, Lúcifer. Fala o seguinte, eu preciso que o homem evolua. Eu preciso de alguém pra ficar lá pra ajudar o homem. E de castigo, já que você achou que você podia me derrubar e que você sabe mais do que eu vou colocar você lá nesse lugar, certo? Só que é o seguinte, gosto pra caralho de você. Então você vai descer e eu não vou queimar você diante dos seus amigos, seus irmãos anjos aí, nem nada disso, certo? Eu vou dar a chance de você criar lá um tumultinho, vai lá, faz o seu tumulto, a sua rebelião, se levanta contra mim, você vai ver que Deus manda nessa porra aqui, né? Você vai admitir o seu lugar e você vai cair. E lá quando você cair, eu vou deixar um lugar especial pra você lá. Você vai me dar uma força lá de baixo. Todo mundo que for pro inferno, que der muita mancada e for lá pro inferno, você tem que ficar fudendo a vida desse cara, estuprando o cara lá, zoando o cara, até ele querer sair de lá. Até ele querer parar de dar a mancada que fez ele ir até lá e sair dali e ir pra frente. Beleza? Que eu preciso que os humanos evoluam. Esses macacos que você chama aí, eu preciso que eles evoluam para alguma coisa melhor. E você também está precisando de entender o que eu quero do homem. Você tem que entender que não é um macaco. Você tem que entender o que é evolução. E eu quero o seu bem também, Lúcifer. Eu quero muito o seu bem. E essa missão de ficar lá no inferno, de representar o mal, porque é isso que eu vou fazer com você. Você vai ter que, sabe, perturbar a vida do homem. Você vai ter o direito. Você não gosta de atazanar o homem, chamar de macaco, você tem toda uma inveja, uma ambição com ele. Então zoa eles pra caramba. Que é pra fazer ele ficar todo, sabe, oriçado, estimulado a fazer alguma coisa. É o processo de estímulo, Lúcifer. Eu preciso de você nisso, cara. E eu não posso confiar essa tarefa pra qualquer anjo. Eu preciso de alguém que saiba fazer isso. Que sabe enrolar o homem, que sabe manipular os pensamentos dele, que sabe tipo, corromper ele. Eu preciso de um cara inteligente pra caralho, porque o homem é inteligente. Então vai ser você, beleza, Lúcifer? Você é um cara inteligente, portador do conhecimento, tem um ressentimento, eu vou aproveitar tudo isso em você e você vai me ajudar. Você vai fazer o homem chegar aonde eu quero. Fechou? É nóis? Vai lá, cria seu tumulto e volta aqui. Né? Lá no futuro a gente troca uma ideia, beleza? E Deus mandou o Lúcifer tumultuar. E depois que Lúcifer estava lá no inferno, tudo dentro dos seus planos, Lúcifer falou, pô, mas você me colocou num lugar meio zoado, mas beleza, vou mandar nessa porra toda aqui. Mas aí, Deus, por que você deu o livre-arbítrio pro homem, mano? Aí Deus olhou para ele e falou, bom, eu dei o livre-arbítrio pro homem simplesmente porque isso vai criar nele a possibilidade dele trilhar o bom caminho ou o mau caminho. Não importando qual ele trilhe, a função dele é evoluir. E eu precisava que você também evoluísse. Então é o seguinte, aqueles que optarem diante do seu livre-arbítrio pelo mau caminho, vão parar na sua mão. Aí é sua função fazer esses caras voltarem para o bom caminho. E o bom caminho é a evolução, o bom caminho é o crescimento. Beleza? E eu não podia confiar essa tarefa para Miguel, para Gabriel, para Uriel. Então é você, mano. Você, ó, é o seguinte, Lúcifer. Você é o cara que eu mais gosto, é o anjo mais fodão que eu criei. Você sabe de tudo, cara. E agora com essa consciência que eu te dei, você tá entendendo que o negócio funciona do jeito que eu quero. Que eu sou o poder, eu sou o cara. Segue meus planos, vem comigo que você passa de ano. Beleza?
E é o seguinte, e eu não vou te esquecer, cara, essa tarefa é a mais difícil de todas, né? Que você vai ficar pra trás de tudo, porque só quando você conseguir tirar o último, né, atazanar a vida do último lá no inferno até o ponto dele sair de lá, que eu vou também estar liberando. Então quando todos evoluírem, que todos subirem, eu busco você. E aí você fecha comigo aqui em cima, beleza? Que você vai ser o caminho também dos homens, porque você é o conhecimento. Então quer dizer que Lúcifer era o anjo mais amado de Deus? Porque ele ficou com a tarefa mais difícil. Ele ficou com a tarefa de maior confiança. Eu fico pensando nisso aí, cara. Sei lá, hein? Às vezes eu acho que eu sou louco, sabia?